Olá, Aurianos! Língua portuguesa! Mais um momento para conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa, aqui no curso preparatório Áureo. E hoje é dia para comentarmos a prova de Colégio Militar. E vamos começar com a prova do Colégio Militar de Manaus 2023. Agora, claro, nós temos o seguinte agora. É importante que você tem a prova em suas mãos. E professor, como é que eu vou fazer isso, professor? No passe de mágicas? Pode ser também no passe de mágicas, sabe como? Na nossa descrição nós temos o link. Você clica ali no link e você vai poder imprimir a prova. O que você faz? Você lê o texto, no caso, você lê o texto 1. Isso mesmo, você lê o texto 1. Claro, você vai pausar o vídeo, você vai ler o texto 1, depois você dá o play e vem aqui com a gente para comentarmos as questões. E quando estivermos comentando as questões, nós vamos falar, olha, vamos para a questão tal. E você responde, depois dá o play e acompanha aqui o comentário com a gente. Pode ser assim? Combinado, Auriano? Então vamos para o nosso primeiro texto, que aqui está. Os Teixeiras moravam em frente. Vamos a ele. Texto lido, texto ali observado, as ações também de cada personagem, ou aquelas que chamaram mais atenção também. É importante entender que nem sempre todas as personagens chamam a atenção. Algumas estão ali apenas em um determinado momento e depois desaparecem. O que você percebeu aqui no texto? Que está sendo contada uma história. Quando nós temos um texto que conta uma história, nós temos um texto narrativo. Outra observação interessante que nós temos que ter desde já é que o texto está organizado em parágrafos. E o que é interessante aqui no texto da prova do Colégio Militar de Manaus 2023 é que cada parágrafo está muito bem organizado para que você perceba. Por que estou falando isso? Pelo seguinte, olha aqui, por favor. Aqui. Para não dar nome certo, primeiro parágrafo, depois nós temos a margem para o segundo parágrafo, depois nós temos a margem para o terceiro parágrafo, depois nós temos a margem para o quarto parágrafo. Acredite, isso é uma informação importantíssima, porque se você confundir ou não perceber qual é o parágrafo, naturalmente você pode ser induzido ao erro, digamos assim, porque se você não identifica exatamente o trecho, você pode acabar tendo uma informação equivocada e não respondendo de forma adequada. Então, nós temos aqui o nosso item 21. Aqui está. Você lê o texto, mas vamos comentar o item 21. Então, o que você pode fazer? Você pode pausar agora, por exemplo, responder ao item 21 e depois você dá o play. Exatamente, dá o play para nós conversarmos aqui sobre o item 21. E o que é interessante? Você vai pausar? Pode pausar, responder ao item 21 e depois venha para cá. Tudo bem assim? Vou continuando aqui, hein? Vou continuando. Administra aí tudo direitinho, você pausa, responde e depois o play, certo? Vamos continuando. Item 21. Olha, nós temos como resposta a letra A. E é interessante nós comentarmos a letra A especialmente, por quê? Porque ela tem muitas informações. Por que tem muitas informações? Porque eu tenho que saber, por exemplo, o que é primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu tenho que ter ideia da presença de narrador protagonista. Eu tenho que ter ideia de foco narrativo. Tudo isso presente no gabarito, na resposta. Então, vamos lá. Resposta é a letra A. Legal, tranquilo, pode marcar a letra A. Agora vamos entender. Quando nós temos a ideia de protagonista, é aquele que atua na história contribuindo para que ela aconteça, para que os fatos se desenvolvam. E você percebeu no texto que temos sim alguém ali, que quando o assunto é futebol, ele está ali sempre envolvido nas ações. Exatamente. A mesma pessoa, mesma personagem que aí está contribuindo para que os fatos se desenvolvam, ela é, claro, a protagonista e, a partir dessa informação, eu vou percebendo o foco narrativo. Como ela participa, ela atua, ela fala, ela conta a história, nós temos um foco narrativo em primeira pessoa.
Como é que eu vou pensar de forma objetiva a primeira pessoa? Exatamente, Auriano. Aqui é um momento direto, um momento objetivo, um momento assim para você fazer as anotações, Auriano. Então você vai anotar o seguinte: primeira pessoa, pode anotar. Eu. É a principal informação que você tem que saber sobre a primeira pessoa. Eu. Mas também, alguém falou, pode ser o nós. Claro que sim. Então, primeira pessoa, eu, nós. Claro que ao lado da primeira pessoa, nós temos também a presença da terceira pessoa. Como é que eu percebo a terceira pessoa? Aqui, por favor, na letra D. Observe a letra D. A letra D fala em narrador-observador. O que isso quer dizer? Narrador-observador é alguém que não participa da história. Ele não participa, ele é observador, ele está contando. Então, ele está observando alguém praticar as ações. Então, ele vai contar essa história em terceira pessoa, ele e ela. Então, primeira pessoa, eu participo, eu conto a história. Na terceira pessoa, no narrador observador, eu não participo, eu estou apenas contando e eu tenho a presença da terceira pessoa. É informação importantíssima, informação que você precisa para entender bem o item 21. Então anote, por favor. Primeira pessoa, narrador personagem. Primeira pessoa, narrador personagem, eu, nós. Terceira pessoa, narrador observador, ele, ela. Pode anotar, tá bom? Vamos seguindo aqui, Aurianos. Item 22 agora. 22, o que nós temos aqui? A troca das pedras irregulares por paralelepípedos. Que palavra bonita para ser o nome do seu doguinho. O paralelepípedo, vem aqui. Então vai ser um nome muito bom, porque ele não vai atender, possivelmente, de tão grande. Na rua em que as crianças brincavam, dividiu opiniões sobre essa mudança. Assinale a alternativa correta sobre essa afirmação. E nós temos a letra E. A letra E que diz assim: enquanto o menino achava de mau gosto os paralelepípedos, o prefeito considerava a nova rua um símbolo do progresso. No texto, o prefeito fala o menino, ou melhor, o menino, o narrador, o menino narrador. Ele diz que o prefeito falava de forma orgulhosa. Orgulhosamente ele falava sobre os paralelepípedos. Então, retornando ao parágrafo que cita os paralelepípedos, você vai observar que o prefeito fala com muito orgulho, mas não é o prefeito falando diretamente no texto. Nós temos uma reprodução daquilo pelo menino, e o menino, claro, nós temos ali a primeira pessoa, e ele cita a fala do prefeito. Então, o prefeito não é a personagem que conta a história, só para você entender bem. Quem conta a história é o menino, e ele reproduz, e ele traz ali como o prefeito pensava, como o prefeito via a situação. O prefeito via como um progresso. O menino, pode retornar ao texto, ele até olhava assim de forma estranha. Já pelo nome paralelepípedo, ele já estranhou. Ele já não achou interessante. Então, nós temos a letra E. E aqui, claro, nós temos o prefeito achando o máximo. E os meninos, não. Os meninos não gostaram muito da ideia do paralelepípedo. Nós temos aqui agora a 23. Muita atenção, que é uma estrutura clássica em prova de colégio militar. Colégio militar, no caso também aqui o CMM, os colégios militares têm um modelo de prova muito parecido mesmo. E aqui, claro, é um item que aparece com muita frequência, que é o 23, em vários CMs, em vários colégios militares. A expressão vaca brava. Olha aí, a vaca brava, você vai observar no 23 a letra B. A letra B. Olha o que tem na letra B. Na partida de futebol entre os meninos, poderia haver uma criança com mais porte do que as outras. E sabe o que é interessante? Que ele diz ali no último parágrafo que não precisava ter a mesma quantidade. Às vezes, havia alguém que era maior, é isso, alguém com uma estrutura corporal maior. O que eles faziam? Eles compensavam. Por exemplo, eu tenho um time com 4 pessoas, uma das 4 pessoas é grandona. O outro time, ele fala no parágrafo, pode buscar onde é que está no último parágrafo, Ó, um time com 4 pessoas, sendo que uma delas é grandona, vamos assim dizer, grandona.
O outro time com 7 pessoas. Nossa, 7 pessoas, mas como assim, professor? Um time com 4 pessoas e o outro com 7 pessoas. O que eles faziam? Compensavam essa pessoa grandona aqui com 3 pequenos. Com 3 pequenos. E é o que ele fala aqui, ó. Na partida de futebol entre os meninos, poderia haver uma criança com mais porte do que as outras. E ela era chamada de vaca brava maior. E para compensar essa vaca brava maior, o outro time poderia ter 3 jogadores, claro, menores, para compensar aquele grandão. É isso que ele está apresentando aqui no item 23. Vamos então seguindo. Você sabe, quando nós anunciarmos o próximo item, você pode pausar, responda com tranquilidade e depois você dá o play para nós conversarmos aqui. Item 24, eu disse que as partidas eram emocionantes. Até hoje não compreendo como as Teixeiras jamais se entusiasmaram pelos nossos prélios. Olha que interessante. E vem indicando aqui o 8º parágrafo. E é interessante que eles poderiam dizer simplesmente no último parágrafo. Mas eles preferiram complicar quando eles obrigam, no caso da prova aqui, obrigam o candidato a contar os parágrafos. Sim, porque para encontrar o 8º parágrafo, você tem que contar. O que é interessante que está presente lá no último parágrafo, mas é uma forma também de eles dificultarem para saber se o candidato consegue identificar um parágrafo, certo? Olha o que temos aqui, então. No texto, o termo destacado confere uma certa formalidade ao conturbado hábito esportivo. Dessa forma, indica a alternativa que substitui o termo destacado. Atenção, aurianos, muita atenção para a expressão, sem alterar seu sentido no contexto. Você precisa ter essa noção de sentido no contexto para entender prova de colégio militar, aqui no caso, Colégio Militar de Manaus. Claro que nós temos, na questão 24, nós temos os combates. De que forma os combates aconteciam? Aquele momento em que eles estavam jogando. Inclusive, a questão anterior, a questão 23, já nos dá uma noção. Ora, eu falei aqui dos 2 times. Os 2 times iam para a rua jogar. E era isso, ou melhor, a prova está dando o nome de combate. Então, os prélios eram as partidas de futebol e a questão anterior já nos dá uma boa noção para responder a questão 24. Então, nós temos os combates, nós temos um texto narrativo. Ele não está apresentando argumentos, algo para convencer. Eles não paravam para ficar conversando sobre algo. Eles não ficavam tentando se organizar para jogar, não. Eles formavam os times e iam jogar. E também os acordos também não significam um acordo, porque estava muito claro entre eles que para compensar um time que tinha um grandão, eles poderiam indicar mais pessoas para o outro time. Então, isso não significa um acordo necessariamente para a questão, porque a questão está chamando a atenção para a partida de futebol. Então, se acordo chamou a atenção, a questão é que ela não está para o item. O item quer saber da partida de futebol. E a partida de futebol, a ela podemos dar o nome, nesse caso, de combates. Tá bom, Aurianos? Então você pode pausar agora para responder a 25, porque a 25 é bem especial também, assim como as outras, mas ela tem uma questão mais gramatical. Isso. Nós temos a gramática, assim, em prova de colégio militar. Acontece que no edital não está dizendo ali gramática, pontuação, mas está dizendo que você deve observar como a pontuação se comporta em um texto. E olha que exemplo maravilhoso na 25. Não tínhamos nada contra eles. O velho. Você, retornando ao segundo parágrafo, você pode fazer isso agora, se quiser. Pode fazer sim. Você vai perceber que nós temos um outro cidadão sendo citado também no segundo parágrafo. Não é só o velho, existe um outro. São 2. Depois, as Teixeiras tinham um pecado fundamental. Qual era esse pecado fundamental? Elas não compreendiam. Então, nós temos aqui, tanto na 1 quanto na 2, olha que interessante. Na 1 nós temos nada contra eles.
E ele vai dizer quem são eles. O primeiro, que é o velho, e tem um outro também. Pode retornar ao segundo parágrafo. E depois um pecado fundamental. E depois ele vem dizendo aqui. Por isso que nós temos como resposta essa letra C. Introduzem um esclarecimento a respeito de algo mencionado anteriormente. No caso do 1, o eles. Quem são eles? São os dois homens, que é o velho e o outro. E no caso aqui da 2, um pecado fundamental. Quem é o pecado fundamental? Como é que eu vou esclarecer esse pecado fundamental? É que elas não compreendiam. Por isso nós temos a letra C. Eu vou chamar a sua atenção agora para a letra D. A letra D. Por que eu vou chamar a atenção para a letra D? A expressão citação aparece com muita frequência em prova de colégio militar. Por exemplo, na prova de 2023, ela aparece 2 vezes. 2 vezes. E o que nós já observamos em provas, em outras provas de colégio militar de Manaus? A citação como algo que está sendo reproduzido, algo que foi dito por alguém e está sendo reproduzido, tá bom? No caso aqui nós não temos a reprodução da fala de ninguém, mas atenção que a citação é uma expressão muito forte, muito presente em prova de colégio militar de Manaus. Vamos então agora para 26, você sabe, você pode pausar, você responde a 26 e depois você retorna para cá, porque aqui está a 26, pronto. E olha que interessante, considerando-se a norma culta quanto ao emprego das vírgulas. Olha que interessante que na prova de 2023 nós já tivemos dois itens, dois relacionados a sinais de pontuação. 2, já começamos muito bem aqui. Então, já é um indicativo para que você, claro, reforce o estudo sobre sinais de pontuação. Já é um indicativo para nós. Agora, olha que interessante aqui. Nós temos na questão 26, item 26, observar o seguinte. As plantas dos pés eram de couro grosso e as unhas eram curtas, grossas e tortas. Nós temos, aqui a primeira, podem ser substituídas por travessões sem prejuízo de sentido ao enunciado. Olha que interessante aqui, olha que interessante. A segunda, por não serem obrigatórias, podem ser retiradas da frase sem comprometer o sentido. E a terceira, segunda vírgula, faz a separação de termos no enunciado. Aurianos, como nós estamos conversando sobre norma culta, vírgulas, elas estão muito relacionadas aos termos da oração. Termos da oração, nós temos ali a sintaxe. E termos nós temos assim. Pode ser uma palavra, podem ser duas. Por exemplo, os aureanos estão atentos. Nós temos o primeiro termo, os aureanos. Depois nós temos também, por exemplo, atentos. Então, os aureanos, nós temos duas palavras. Atentos, nós temos apenas uma. Então, se a prova citar a expressão termos, eu posso entender como um grupo, uma expressão com muitas palavras. Olha, naquela bela manhã de domingo, eles estavam caminhando. Quando eles estavam caminhando? Naquela bela manhã de domingo. Naquela bela manhã de domingo, nós temos um termo. Isso para a sintaxe. Naquela bela manhã de domingo, nós temos um termo. Então, a expressão termo, ela pode significar um grupo de palavras. Naquela bela manhã de domingo, por exemplo. Tá bom? É importante saber porque termo está relacionado a um grupo de palavras. Ou somente a uma palavra também. Isso pode acontecer com a expressão termos. Então, nós temos aqui. Pode ser substituída por travessões? Olha, estamos nos referindo a quem? Julgue as afirmativas a seguir. Não, nós não podemos, porque aqui nós temos a primeira, e aqui é uma informação bem interessante, as plantas dos pés eram de couro grosso. Quem era de couro grosso? As plantas dos pés. Quando eu pergunto quem, estou procurando um termo da oração. Qual é o termo da oração que quando eu pergunto quem eu estou procurando? Pode me responder. Quando eu pergunto quem estou procurando, qual é o termo? O sujeito. Então, nós temos as plantas dos pés, um termo que se chama sujeito. Olha que interessante. E as unhas eram curtas. Quem era curta? Quem era curta? As unhas. Então, se eu tenho as unhas como resposta, eu tenho um termo chamado sujeito.
Primeiro sujeito, as plantas dos pés, sujeito 1. Sujeito 2, as unhas. São sujeitos diferentes. Então, a vírgula, atenção para a informação. A vírgula antes do E, olha que interessante aqui, ó. A vírgula antes do E, ela se dá com sujeitos diferentes. A vírgula antes do E, ela se dá com sujeitos diferentes. As unhas dos pés, sujeito 1. Segundo sujeito, as unhas. As plantas dos pés, sujeito 1. As plantas dos pés, sujeito 1. Sujeito 2, as unhas. Então, são sujeitos diferentes. Atenção para a vírgula antes do E. Com sujeitos diferentes, ela acontece. Então, não dá para substituir por um travessão. Não posso. Não posso fazer isso. Depois, eu tenho por não serem obrigatórias. Aí, agora eu chamo a sua atenção para cá. Elas eram curtas, grossas, curtas, grossas. Nós temos o que nós chamamos de enumeração. Vamos lá. Pode ser aplicada a ideia de enumeração. Ele foi à feira e comprou. Vamos lá. Limão, abacate, banana e uva. Então, observe. Ele foi à feira e comprou 1, 2, 3. Aí eu vou usar o ezinho. Então, eu tenho também essa ideia de sequência. É o que está acontecendo aqui. Então, ela é obrigatória. É a mesma ideia do eles foram à feira e compraram limão, abacate, pera e uva. Pronto. Tá bom? Então, a ideia se aplica também aqui. E a terceira vírgula faz a separação de termos no enunciado, organizando-os e evitando a repetição. Claro que nós temos a letra C como uma resposta mais interessante aqui. Porque em prova de colégio militar, atenção, você tem que pensar naquela resposta que atende ao que está sendo perguntado. Atente-se aí, você tem que encontrar a resposta. É isso que interessa no momento da prova. Vamos então, continuando agora com nosso item 27. Vamos a ele. Claro que você sabe que você pode pausar para responder ao item 27 com tranquilidade, depois você retorna para cá. Por que eu estou dizendo novamente isso? Porque ele exige, o item 27, a leitura do texto, o entendimento do texto. Porque nós temos logo no início, os homens da família. Olha, os homens da família também apareceu o trechinho lá no item sobre os 2 pontos. Pode retornar a ele, pode retornar. Então lá diz... Eles e 2 pontos, começa com o velho, mas também é citado um outro cidadão lá no parágrafo. Por isso, os homens da família se refere tanto ao velho, como é citado no texto, e também ao outro homem. Depois, o nosso narrador cita as mulheres, que ele não sabe exatamente quantas são. Ele não sabe, ele só sabe que em cada janela tem uma delas espiando o que os meninos estão fazendo ali na rua. Porque, segundo o nosso protagonista, elas não compreendem a necessidade de eles estarem ali jogando bola, não é verdade? Mas ele sabe que são muitas, ele não sabe quantas. Depois nós temos o melhor campo do mundo. Quando isso acontece no texto? Quando o narrador fala que, às vezes, as pessoas acham que ele não valoriza o Rio de Janeiro, eu vou assim dizer. E ele continua falando, claro que eu valorizo. E até aceito que o Maracanã, ou o Pacaembu, ele cita também o Pacaembu, é um belíssimo estádio, mas não é tão maravilhoso quanto o nosso campinho. O melhor campo do mundo é o campinho deles ali, é a rua em que eles ficam brincando descalços, não é verdade? Então, por isso que aparece aqui a falta de entusiasmo das Teixeiras. E ele já vai lá para os 2 últimos parágrafos, quando ele cita, por isso que nós temos a letra A no item 27. Pronto, aí está. E ele exige a leitura do texto. Bom? Claro, precisando, retorne sempre ao texto. Olha, por isso que é interessante você estar aqui, em mais este momento aqui, uma realização do curso preparatório áudio, porque você percebeu a nossa dinâmica? Você pode pausar, você pode ler o texto novamente, você
ouve aqui o comentário, você pode voltar um pouquinho para ouvir novamente o comentário e seguir. Então, você domina aqui toda a situação, porque você pode pausar, você pode voltar, você pode dar o play, pode pausar para ler o texto, enfim, fique à vontade. Vamos então avançando aqui no nosso próximo item, é o 28 agora, 28 aqui está pronto. Olha aqui então o que nós temos. Não tínhamos nada, olha que interessante, olha, parei aqui no 28 novamente, por quê? Agora há pouco eu falei sobre o 27, e olha aqui, olha o 28 como traz o trecho. Não tínhamos nada contra eles, o velho, o outro homem. O outro homem. O que eu quero dizer então aqui? Atenção. É muito comum na prova do Colégio Militar de Manaus nós percebermos que uma questão, até uso assim a expressão, costuma entregar a outra. Então, caso você tenha dúvida em algum item, por exemplo, você pode deixar ali, ó, quietinho, como nós falamos. Você pode marcar o pinguinho aqui, ó. Antes da alternativa, você marca o pinguinho. Eu estou entre a letra A e a letra E, por exemplo. Marque o pinguinho. Continue respondendo a prova. Quando terminarem os itens referentes àquele texto, você volta e revisa os textos. Sim, você revisa, ou melhor, os itens. Você revisa os itens. Então, nós temos o texto 1. Você responde os itens referentes ao texto 1. O último item aqui. Está aqui o último item. Você volta revisando os itens. É uma situação possível caso você tenha dúvida em alguma alternativa. Ali eu não sei se é bem a letra A, pode ser a letra C. Responda todos os itens referentes ao texto, depois você volta. É possível que algum item lá na frente ajude a entender o anterior. Fica a dica aí. 28. Nada tínhamos contra eles, o velho de bigode brancos e o outro da casa tinha uma voz grossa, mas nunca interferiu em nossa vida e passava a maior parte do tempo em uma fazenda fora da cidade. Já o primeiro, o outro, o velho de bigodes brancos, era sério e cordial e às vezes até nos cumprimentava. Então, eles tinham, informação importante aqui, atenção, os dois homens tinham ali uma convivência tranquila com os meninos. O primeiro, inclusive cumprimentava, e o outro nunca interferia na vida deles. Então, a informação importante aqui para um item daqui a pouco, lá na frente, daqui a pouco. Então, nós tínhamos ali os dois homens, por isso, os homens da família, citado no item anterior, e aqui dizendo que eles têm uma convivência legal. Um item ajudando o outro. Atenção a isso. E aqui nós temos o quê? Nós temos a letra E. A sequência descritiva, porque o autor detalha sobre as características de dois personagens homens da história. Legal. E o item anterior, o 27, já nos dá um spoiler. Ele já diz alguma coisa quando cita os homens da família. Um item ajudando o outro. Nós temos a letra A, por exemplo, que é interessante nós comentarmos a letra A. Mostra a sequência da seriedade de um dos personagens? Não, fala de dois. Fala de dois. Letra B, sequência narrativa com a utilização do discurso direto. Pronto, parei. Discurso direto, atenção, discurso direto, personagem fala. Discurso direto, personagem fala. Discurso indireto, alguém reproduz a fala da personagem. Um exemplo aqui, vou citar um nome aleatório. Naquele dia, Pedro entrou na sala e falou. Olha, naquele dia, Pedro entrou na sala e falou. 2 pontos, travessão. Naquele dia, Pedro entrou na sala e falou. 2 pontos, travessão. Eu amo língua portuguesa. Olha só, nós estamos permitindo que no discurso direto, o personagem Pedro se manifeste. E falou, 2 pontos, travessão. Eu amo língua portuguesa. Vou transformar agora, trazer para o discurso indireto de forma bem objetiva. Naquele dia, Pedro entrou na sala e disse que amava a língua portuguesa. No discurso indireto, eu estou reproduzindo a fala da personagem Pedro. De forma direta, porque aqui o objetivo do nosso momento é ser direto, muito direto, para você guardar as informações principais. E isso não acontece no trecho, eles não estão se manifestando. Não, por isso não cabe a letra B. A letra C, sequência argumentativa. Olhe para cá, por favor. Busca convencer os leitores.
de que todos os homens, vamos lá, de que todos os homens eram inimigos dos meninos. Primeiro que ele não tenta convencer. Segundo que nós já chamamos a atenção. Ó, um cumprimentava, legal, e o outro fazia o quê? O outro nunca interferiu, ou seja, havia harmonia entre eles. E aqui nós temos a letra D, que apresenta o ponto de vista dos Teixeiras e a relação conturbada entre eles e os meninos que jogavam bola, futebol na rua. Atenção aqui, atenção, Auriano. Atenção aqui. Um dos momentos muito importantes agora. Atenção. Aqui a palavra que poderia complicar seria exatamente o conturbada. Seria isso. Porque, observe, que apresenta o ponto de vista dos Teixeiras e a relação conturbada entre eles e os meninos que jogavam futebol na rua. Aqui a letra D poderia, talvez, complicar pela presença da palavra conturbada. Então, o que nós queremos dizer? Sempre que você tiver oportunidade, vá ao dicionário. Sempre, sempre. Não estamos dizendo para você decorar as palavras, até porque são muitas palavras na língua portuguesa. Seria, um desafio enorme. Mas é importante você pesquisar, porque ao pesquisar você vai encontrar várias acepções, os significados possíveis de uma palavra. Isso pode, em algum momento, ajudá-lo. Agora, olha que interessante. A D e a E poderia criar uma confusão, mas o que salva aqui, e olha que interessante, é a questão do ponto de vista. Ponto de vista está muito ligado para o argumentativo. Ponto de vista argumentativo, argumentar, convencer. Então a letra E, porque o autor detalha sobre as características de dois personagens, homem da história. Por isso que é interessante o item anterior, 27, quando diz, os homens da família. Se você retorna ao texto, você vai entender que são dois. E eles não travam. Inclusive, retorne ao parágrafo. Pode retornar. Então, nós temos aqui, ó, no item 28, identifique o parágrafo. Eu não vou dizer qual é o parágrafo. Eu quero que você retorne ao texto e identifique qual é o parágrafo. Pronto, pode fazer isso, pode fazer. E veja o parágrafo seguinte depois daqui. E veja o parágrafo seguinte. Porque ele começa com uma palavra que daqui a pouco vai aparecer. E também vai ajudar no entendimento do item. Então, prova de colégio militar de Manaus. É muito comum um item ajudar a responder ao outro. Você vai perceber isso também. Por isso, você é muito bem-vindo aqui sempre. E, ó, esteja sempre aqui, porque nós vamos comentar provas de CM para você, ó, sempre aperfeiçoar a sua estratégia para o dia da prova. Mas vamos avançando. Alguém me falou que é o parágrafo 2 aqui, confere? Eu ouvi aqui, ó, no ponto aqui, a produção disse que alguém comentou que é o parágrafo 2. É o parágrafo 2 mesmo? É o 2? Se é o 2, então aproveite e dê o seu like aí também. Porque eu sei que você me falou que é o parágrafo 2, então aproveite e dê o seu like também aí, claro. Claro, comente também aí. Aula no áureo. Olha que legal. Aula no áureo, se referindo aqui a nossa rede social. E você, claro, é sempre muito bem-vindo. Vamos avançando aqui, aurianos. Avançando aqui, nós temos a 29. Olha que interessante aqui, ó. No segundo parágrafo do texto. Exatamente, pode retornar no segundo. No segundo você vai encontrar, ó, no segundo parágrafo do texto, o narrador fala sobre homens da família. E no terceiro, olha que interessante, no segundo parágrafo, então você que soprou para mim, assim que fala, eu vou soprar a resposta para você, é assim que fala? É assim que fala? Então você que soprou para mim que era o segundo parágrafo, você acertou, Auriano, você acertou porque aqui, ó, olha aqui, que diz, e no terceiro parágrafo, tá aqui, ó, no segundo parágrafo ele fala sobre os homens da família, muito obrigado porque você falou a resposta, e no terceiro apresenta as mulheres, porque ele usou a palavra mais para começar o terceiro parágrafo. O mais é uma conjunção. O mais é uma conjunção. Então, o que eu posso aqui dizer, primeiramente, além de comentar a resposta, que é a letra B? Eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso dizer que você tem que dar uma atenção para as conjunções. Elas estão sempre ali presentes em prova do Colégio Militar de Manaus. Elas têm sempre ali, ó, certinhas ali presentes. Mas olha aqui a letra B, por favor. Indica uma oposição ao dito anteriormente.
pois as mulheres se incomodavam mais com os meninos na rua do que os homens da família. Se você observar, 29, 28 e 27 praticamente trabalham com a mesma ideia. Pode observar. 29, 28 e 27. Por isso que é importante você estar aqui, neste momento aqui, curso preparatório áureo, porque nós estamos conversando sobre estratégias, sobre a prova de colégio militar, no caso, o Colégio Militar de Manaus. Então, 29, 28 e 27, um bloco. Eu gosto de falar que na prova do Colégio Militar de Manaus, eles trabalham com blocos de questões de itens. Por exemplo, 27, 28 e 29 é um bloco. Uma está contribuindo, ajudando a outra. Assim como as questões do texto 2. Vamos observar. Mas aqui a B indicam oposição sim, porque os homens são dois. O velho, como o próprio texto fala, e o outro. Mas os dois complementavam os meninos. Depois, quando veio mais, o nosso protagonista diz, eu não sei quantas são, só sei que elas ficam ali, ó, espiando, de olho no que estamos fazendo ali na rua. E essa oposição, essa ideia contrária é indicada pelo mais, que fica a dica aqui, ó, do curso áureo, são as conjunções, tá bom? São as conjunções. Aqui o nosso querido personagem, olha, é interessante que o verbal e o não verbal sempre está presente na prova do colégio militar. O verbal e o não verbal sempre presente. Sempre presente. Tenho que entender. O verbal, a fala, a escrita. Olha, aqui nós estamos sendo bem diretos mesmo, porque é um momento para ir ao ponto, como nós falamos. Ir ao ponto mesmo. A fala é escrita. Já o não verbal, nós podemos citar aquilo que não está relacionado à fala escrita. Vamos ser mais objetivos? Mais objetivos? Aqui, ó. Olha a fisionomia. A fisionomia dele é um elemento. Uma pessoa sentada, eu posso observar como ela senta. Se ela senta, ó, assim, ela senta assim. Está sentada assim, ó. Isso me diz algo. Ela está sentada assim. Isso me diz algo. Ela está sentada assim. Isso me diz algo. Ela está sentada assim. Isso me diz algo. Então, nós temos ali uma forma diferente de comunicação. Agora aqui é o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Novamente, atenção. 30, 31 e 32, um bloco. Pode ficar atento. Nós temos um bloco também. 31. No primeiro quadrinho, a linguagem verbal e a não verbal demonstra que o personagem está com o sentimento de. E a nossa resposta é a letra D. D. Tédio. Ó, pode observar. Você tem a prova impressa aí, você acessou o link que está na descrição, você conseguiu imprimir a prova com tranquilidade, não é verdade? Eu sei disso, Auriano. Pode observar. Olha aqui, olha a fisionomia. Olha a imagem aqui, principalmente a segunda imagem. Uma imagem de solidão, talvez? Não sei, né? Não tem como perguntar para a personagem, mas o que nós temos aqui, ó? Uma está ocupada, o outro saiu, o outro está dormindo. É isso? Leia, por favor, para mim. É dormindo mesmo? É dormindo? O outro está dormindo, o outro... é resultado. Estou completamente sozinho. Não é um desespero. Atenção para desespero. A fisionomia dele não indica um desespero. Ele queria ter alguém ali para estar conversando, brincando com ele, mas não significa um desespero. Desespero é algo mais forte que tédio. Né? Medo. Alguém, professor, medo. Por quê? Porque se eu pensar que ele está sozinho ali e automaticamente não gosta de ficar sozinho, poderia ter ficado com medo. Poderia chamar a atenção também, tanto o medo quanto o desespero. Mas o tédio, eu estou indicando porque nós temos outros elementos aqui, ó. Olha o tédio. Ele queria ter uma companhia aqui. E quando alguém quer ter uma companhia e a pessoa não tem ninguém disponível, poxa, eu queria estar fazendo algo com alguém, mas não tem. Então vamos ficar aqui entediado, né? Tem uma expressão que a gente pode ouvir. 31. Olha 31. Ainda no primeiro quadrinho, olha, de novo pontuação. De novo pontuação, Auriano. Ela representa, é a 31, letra D, é isso, Auriano? 31 é a letra D? É isso? Letra D? Uma reflexão. Olha aí. Ainda no primeiro quadrinho, o uso da reticência na escrita da fala representa. Ó, aqui,
aqui e aqui. Nós falamos também, hoje aqui, que você tem que, claro, procurar a resposta, óbvio. Mas eu tenho que entender também que existem outras alternativas que estão ali também com a intenção de confundir, não é verdade? Então nós temos o quê? Uma reflexão. Uma reflexão. Agora, o contentamento dele não daria. Não, contentamento não. Pela linguagem verbal não verbal, o contentamento não daria. Um pensamento incoerente não, porque ele segue uma lógica. Ocupada, saiu, dormindo, ele segue uma lógica. Então não cabe incoerente. Ó, letra C, a falta de dúvida do personagem. A falta de dúvida é confuso. Ela por si já é confusa a letra. E depois nós temos uma incerteza. Então, observe que aqui é um exemplo maravilhoso. Você busca a resposta. E se você for por eliminação, você é levado para uma reflexão. Porque as outras fogem do raciocínio do que é apresentado no texto. Então não é um contentamento, não é um pensamento incoerente. Existe uma lógica como ele pensa. Ocupada, dormindo, saiu. Depois, a falta de dúvida é aquela para fugir mesmo. E uma incerteza não é incerteza, ele sabe o que está falando. Ele sabe que uma está ocupada. Ele sabe que o outro saiu. Ele sabe que o outro está dormindo. Então, que item maravilhoso. Porque é o melhor exemplo daquilo que nós falamos. Colégio Militar de Manaus, procure a resposta. E a resposta é a letra D. Certo, Orianos? Vamos para a próxima. Você pode pausar sim e depois você vem conferir. Está aqui, 32. Ele está sozinho em uma gangorra, indica que ele é a 32 e a letra C. Gostaria de se divertir e para isso precisava de alguém. E é por isso que ele está entediado, porque ele precisava de alguém para se divertir. Por isso. Entendeu? Então, quando nós temos a 32, nós temos também uma ajuda na 30. Olha, isso que nós estamos falando. Respondeu aos itens referentes ao texto, revise, porque um pode ajudar o outro. Se ele está aqui, ó, se ele está na letra C aqui, se ele está na letra C, ele vai caminhar para a letra D aqui. D na 30 e C na 32. É isso que nós estamos falando, que alguns itens no Colégio Militar ajudam a entender ao outro. Entenderam, Laurianos? Vamos seguindo então agora para o nosso texto 3. Vamos a ele. Aqui está então o texto 3. Claro que o texto já foi lido por você, não é verdade? Eu sei que já foi, eu sei que sim. Temos aqui então 33. O 33, item 33, nós temos como resposta a letra A. É isso, a letra A. De acordo com o texto informativo, os brinquedos modernos foram mal interpretados pelos educadores que os sentenciavam como vilões no desenvolvimento infantil. E nós temos logo aqui no início, ó, logo no início aqui, no segundo parágrafo, observe, o segundo parágrafo. A boa notícia é que talvez esses brinquedos modernos não sejam os vilões que muitos educadores costumavam pintar. E aqui já tem a palavra pintar, que daqui a pouco também vai aparecer em um dos itens. Então, aqui está. Aqui está, então, pesquisas mostram que, de fato, os jogos eletrônicos continuam desenvolvendo a ideia. E aqui nós temos a letra A, texto informativo, por isso um texto dissertativo também. Agora, a letra B aborda um fato fictício. Não, se nós temos um texto aqui voltado para a informação, eu não posso entendê-lo como um fato fictício. Ele traz algo ali voltado para a realidade. Inclusive, aqui também é a fonte. E é outra informação que nós trazemos aqui para você agora. Sempre leia o disponível em. Sempre leia. Por exemplo, aqui aparece o nome de um jornal. Então, isso já quer dizer muito, já traz muitas informações para nós. Então, fique muito atento ao disponível em, porque aqui, por exemplo, para o 33, para o item 33, lê o disponível em, já ajuda muito a entender, já elimina a letra B, por exemplo, porque se eu tenho ali uma reportagem, por exemplo, uma notícia, eu não vou entender como algo relacionado ao fictício. Por exemplo, a letra C, a despeito da reflexão sobre os hábitos da leitura. Não é reflexão. Ele observou algo e traz essa informação para nós, por isso um texto informativo. Não
está promovendo reflexão. Será que os brinquedos são importantes? O que você acha? E se uma criança não tivesse? E se as crianças pudessem pensar de forma... Não, não é o propósito do texto. Por meio de contrapontos, o texto contesta o uso indiscriminado de tecnologia na infância, asseverando por meio de vozes de especialista os malefícios. Não, ele aborda tanto essa questão. Pode estar presente quanto atenção. E a letra E, o texto tem caráter injuntivo. Atenção, injuntivo ultimamente tem aparecido com mais frequência na prova do Colégio Militar de Manaus, e o injuntivo está muito ligado para a questão das instruções, também pode aparecer como regras também, mas o texto injuntivo traz ali as instruções. Nós gostamos muito de citar, por exemplo, a receita ou também um manual de instruções, e estão para textos injuntivos. É sempre bom, então, você anotar: injuntivo está para orientações e não é o que nós temos no caso do texto. 34, pronto. A 34, você sabe, já respondi a 34? Já? Tranquilo? 35 também? 36 também? Fique à vontade. Olha, a 34, que interessante. Nós poderíamos aqui atentar para a letra C. Para a letra C. E também, claro, gabarito é indicado a letra E, descrever esses brinquedos modernos, talvez não sejam os vilões que muitos educadores costumavam pintar. Por que caminha para a letra E? Por quê? Porque eles estão vendo a cena acontecer. Eu estou aqui, eu estou vendo crianças brincando, crianças se divertindo com jogos eletrônicos, com smartphones, por exemplo, e eu vou descrever o que eu estou vendo. Olha, eu vejo uma cena aqui e talvez isso que esteja acontecendo, atenção, não seja algo interessante para o desenvolvimento da criança. Então, eu estou descrevendo o que eu estou vendo. Por isso que não caminha para o entender. Eu já fiz a minha reflexão antes. Eu já fiz a minha reflexão. Tem algo acontecendo na sociedade. Eu já refleti antes, já fiz meu entendimento. Eu já tenho o meu parecer, né? Vamos dizer assim. Mas alguém me dá a oportunidade de falar sobre aquilo. E eu começo a descrever como eu vejo a situação. Então, por isso que caminha para descrever. Entender? Pode ter acontecido antes. Agora ele está vendo a cena, já tem a opinião formada, vamos assim dizer, só que ele quer comentar uma cena específica, que são as crianças brincando com jogos eletrônicos. Por isso que caminha, sim, para o descrever. Uma questão, sim, que veio para desafiar os candidatos, sim, bem exigente, assim como a prova do Colégio Militar de Manaus é exigente, mas você consegue sim. Você tem demonstrado que tem estudado bastante, isso é muito importante para chegar bem no dia da prova. Vamos então para o 35, Lhês, clássico em prova de Colégio Militar de Manaus, clássico a presença de pronomes. E aqui nós temos hoje pronomes. É muito mais comum pronomes pessoais, mas nós temos registros, sim, em prova de colégio militar, também do uso do pronome relativo o que. Principalmente o que. Também já tivemos ocorrência com o pronome relativo onde, mas o que e os pronomes oblíquos, o ó, por exemplo, o lhe, o ti também é muito frequente, é muito comum em prova de colégio militar de Manaus. Mas especialmente estamos falando de 2023. Você retornando ao primeiro parágrafo, sim, você vai entender que a resposta é a letra B, os bonecos modernos. E nós podemos aqui, o texto está aqui pertinho, né? O meu diretor falou que nós estamos bem no tempo, então estamos conversando com tranquilidade. Então vou retornar aqui o texto rapidinho, mas você tem o texto aí também impresso. Pode fazer isso também. Aqui, ó. Aqui, caminhando e cantando. Cadê aqui? Bem aqui, ó. Aqui. Vou apontar aqui para você. Aqui. O que diz? Os bonecos modernos também são dotados de inteligência artificial. Olha aí que interessante. O que dá capacidades incríveis aos bonecos modernos. O que dá capacidade incrível aos bonecos modernos. Os bonecos modernos, poderia ser o eles também destacado, eles andam sozinhos. Olha, então nós temos tanto aqui o lhes, como temos também o ele, se referindo a bonecos modernos. O que nós queremos dizer aqui para você? Quando aparecer, claro, todo item, toda questão é digna de você retornar ao texto. Mas aqui,
é muito mais. Aqui é muito mais. Todo item é digno de você retornar ao texto para ler o parágrafo, para entender a ideia. Mas aqui é muito mais porque possivelmente você talvez não encontre a resposta ou equivocadamente não retornando ao texto. Ah, mas eu tenho uma super memória, professor. Retorne, eles estão indicando o primeiro parágrafo. Retorne. É mais seguro, tá bom? Vamos então para o 36. Pronto, 36. Mas não foram apenas os brinquedos que mudaram. Olha, muito bom, muito bom. O Colégio Militar de Manaus também trazendo aqui, ó, um item bem exigente também, como os outros, sim. Mas aqui porque exige uma atenção maior, digamos assim. Item possível, tranquilo. Mas olha o que acontece então. Mas não foram apenas os brinquedos que mudaram. As crianças também mudaram. Aqui que está a sacada da questão. Mas não foram somente os brinquedos que mudaram, as crianças também mudaram. Exatamente. As crianças também mudaram. Letra C. As crianças de hoje são diferentes daquelas crianças do passado. As crianças de hoje são diferentes daquelas crianças do passado. Aqui, o DAS, tá bom? O DAS é ele quem representa o que está sendo solicitado. Para evitar a repetição de termos no enunciado, nós temos o DAS aqui, ó. Por isso que ela é possível, claro sim, mas ela exige um pouco mais de atenção do candidato. E o segredo está aqui, ó, da resposta. As crianças de hoje são diferentes das crianças do passado. Aí que você consegue entender a questão. Tá bom? 36 na tela. E temos agora o texto, olha aí, o nosso último texto, futebol. Queridos, nós podemos falar, e é muito comum na prova de colégio militar, o texto narrativo, o texto dissertativo, o texto poético e o texto ali, o multissemiótico, a tirinha, nós podemos ter também, é muito comum, muito comum. Já tivemos prova de colégio militar com 2 tirinhas, por exemplo, 2 tirinhas. Então, isso pode acontecer, mas é uma estrutura que tem sido a mais comum, vamos assim dizer. É o texto narrativo, o texto dissertativo, o texto poético e também ali a tirinha. É muito comum trazerem a tirinha. E aqui nós temos futebol. Outra situação também. Nós temos aqui o futebol, nós temos no segundo texto ali, nós já temos brincadeiras também, e nós temos ali no outro texto também falando sobre jogos eletrônicos, brincadeiras também. Então, uma ideia muito comum, muito próxima nos textos. O Colégio Militar de Manaus tem essa tradição, eu vou assim dizer, de que os textos trazem a mesma ideia ou são muito próximos, tá? Isso, Colégio Militar de Manaus. É muito comum, isso mais uma vez presente na prova de 2023. E aqui nós temos, olha, 37. Nossa, 37, ela é o que é. Ela é o que é por quê? Porque ela está relacionada a texto poético. E texto poético sempre ali merece muito também a nossa atenção. E a letra D, especialmente, diz o seguinte: por um instante o jogador consegue vencer a força da gravidade flutuando no ar. Só que você tem que enxergar isso em forma de palavras. Olha que interessante aqui, em forma de palavras. E aqui está. Aqui, pronto, vou começar aqui. Pronto, bem aqui, bem aqui. São voos. Aqui, ó. São voos de estátuas. São voos de estátuas, desenhos, a palavra retorna daqui a pouco, bailados de pés e troncos. Nós temos, são voos, por isso é importante retornar o texto. São voos de estátuas, são desenhos, são bailados de pés e troncos. Olha que interessante. Flutua o jogador, gravado no ar. Sim, o texto exige que você mentalize as palavras. Tudo que nós estamos lendo, por um instante o jogador consegue vencer a força da gravidade e flutua no ar. Até temos alguns quadros, alguns fotógrafos conseguem capturar, por exemplo, um lance em que o jogador, as 2 pernas ele consegue para chutar a bola. E alguns fotógrafos conseguem capturar esse momento.
É isso que o texto está exigindo que você faça, que você consiga transformar em imagem os versos que estão destacados. Sim, aqui é o momento em que o jogador simplesmente consegue, a bola vem para ele, ele consegue jogar o corpo no ar. É como se eu capturasse aqui exatamente o momento. É isso que o texto está exigindo e o texto poético tem esse poder. O texto poético tem esse poder. O que nós podemos falar aqui para você? Retorne ao texto, observe as palavras. Sempre nós temos ali pistas, vamos assim dizer. Por exemplo, voos de estátuas. Nossa, voo de estátua é uma dica. Né? Nós temos também aqui, desenhos. Nós temos bailados de pés. Olha, o movimento. Só que nós queremos que o texto quer que você entenda que foi capturado o momento. Por isso, por um instante, olha, os dois pés do jogador, e ele vai fazer o quê? Ó, tá bom? Então ele quer que você perceba essa situação. E aí, claro, nós temos a letra A. Claro que nós temos também como eliminar algumas alternativas. Ninguém consegue vencer a gravidade que puxa todos os corpos para o chão. A letra D é mais interessante porque ela cita o jogador em relação à letra A. Letra B. É preciso estar lúcido para jogar bola e vencer a gravidade. É preciso estar lúcido para jogar futebol? Pode ser que sim, não é verdade? E vencer a gravidade. Mas aí nós temos dois pontos que estão distantes, né? Jogar futebol, gravidade, já estão distantes, digamos assim. Campos diferentes. E depois nós temos a letra C. O jogador brinca com a bola gravando seu nome triunfante nela. Já foge um pouquinho também. A letra A ainda está ali. Letra E. Somente jogadores de futebol podem dominar o próprio corpo no ar. Então, mesmo assim, nós temos algumas alternativas que estão ali para nos ajudar, digamos assim. A letra E, por exemplo, não. Né? Se eu conseguir entender aqui a letra E, dominar o próprio corpo no ar, então já me indica, já é um indicativo para a letra D. Então, quando chegarem as questões envolvendo o texto poético, cada alternativa pode ter uma pista, pode ter uma dica que pode ajudá-lo. É o que nós temos aqui de dica para você, tá bom? Então, nós temos a letra D na 37, 38. Opa, 38, o que diz ela? Gente, é interessante. A 38 nós vamos caminhar para a letra B, é isso? Que os movimentos de jogadores são mágicos, deslumbrantes. Mas, gente, olhe que texto poético no Colégio Militar de Manaus é sempre um grande desafio. São voos de estátuas súbitas, desenhos feéricos, bailados de pés e troncos entrançados. E ele quer que nós enxerguemos assim. A palavra presente no 11º verso dá uma qualidade ao termo desenho como palavra que caracteriza o jogo de futebol. Ela indica que os movimentos dos jogadores são mágicos, deslumbrantes. Realmente sempre o vocabulário é sempre exigido, muito forte em prova de Colégio Militar de Manaus. Agora vamos ver as pistas presentes nas outras. O que nós poderíamos eliminar nas outras alternativas para facilitar encontrarmos a resposta? As jogadas feias realizadas pelos atletas pernas de pau. Feéricos, se você associou feéricos a feia, a feio, feia, a letra A acaba se tornando um atrativo. Não é verdade? Depois, as estátuas de ferro que ornamentam todos os estádios de futebol. Opa, esse todo já é um pouco muito abrangente, né? Abrangente demais. Letra D, a alegria de jogar uma Copa do Mundo ou uma partida de futebol no morro. Não. Se você veio da 37, a letra D se torna absurdo, né? Se você veio da 37. Então, 37 e 38, uma de alguma forma poderia ajudar a outra. É isso. E a letra E, a intensidade com que os futebolistas jogam bola. As duas necessariamente deveriam ser analisadas juntas. O que nós podemos dizer para você? Vá com calma, tranquilidade. Se for o caso, deixe as duas para depois, para serem as últimas provas, os últimos itens a serem respondidos na prova de língua portuguesa. E a 39 nós temos aqui também para você observar a letra A. É isso, letra A. O estádio é apenas um lugar em que
se joga futebol. De acordo com a leitura do poema, é correto que se afirma em. Aqui ficou mais interessante você botar o texto também, porque olha aqui, ó. Olha aqui, logo nos primeiros versos. Então, nós temos na 39 a letra A, é apenas mais um, porque você pode jogar na rua, como o próprio texto fala, em outros lugares. É apenas mais um, não é isso? E aqui, a 40 nós temos a letra E. O travessão poderia ser substituído por vírgula sem prejuízo para o sentido do verso. Muitas questões envolvendo pontuação na prova de 2023. O traço longo foi colocado antes do último verso para assinalar a interrupção de um pensamento. Aí que está. Reticências, e olha que interessante, reticências aparecem lá na tirinha. Então, uma questão, de alguma forma, ajudando a outra. Então, para a interrupção de pensamento, nós temos o clássico, a ideia clássica de reticências. Depois, essa pontuação indica a admiração do poeta pelos grandes lances de futebol. Não há elementos no texto indicando essa admiração. Indica a mudança de interlocutor no diálogo. Possivelmente eles tenham tentado induzi-los a pensar como discurso direto. Olha, né, a semelhança. Então, talvez com essa intenção, mas nós não temos a manifestação da fala da personagem, a personagem se manifestando. Por isso que não cabe essa letra C. E a letra D, de novo, o travessão introduz uma citação. Ela não está reproduzindo a fala de outro. Por isso que também não cabe. É outro item aqui que, por eliminação das outras alternativas, você acaba sendo levado para a resposta, que no caso é a letra E. E falando em E, é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Mais um momento aqui proporcionado pelo curso preparatório aula, com mais objetividade ainda, mais um momento também para você fazer as anotações, para você também reforçar, revisar também, digamos assim, e também entender a dinâmica lógica de uma prova de colégio militar. Então, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, hein? Tchau!